Olá pessoal, hoje nós iremos apresentar a videoaula da disciplina de Engenharia de Software 1, ministrada pelo professor Patrick Brito. Ambos somos alunos do quinto período de Ciência da Computação. Hoje nós falaremos sobre sistemas distribuídos. Os integrantes da equipe são Kelson Micael, Alex Ferreira, Renato Lira, Melquisedeque Macedo e José Hamilton. Roteiro: primeiro, nós falaremos sobre a introdução. Segundo, características. Terceira, middleware. Quarto, estilos arquiteturais. Quinto, principais metas. E sexto, conclusões. A introdução: o que são sistemas distribuídos? Segundo o Tenenbaum, um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes entre si, que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Porém, nessa introdução de Tenenbaum, queria acrescentar mais outra coisa. Para que servem os sistemas distribuídos e por que usamos os sistemas distribuídos? Um sistema distribuído é um conjunto de computadores independentes entre si, que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Então, o uso destas tecnologias pode aumentar a característica, qualidade dos serviços e competitividade nas organizações. A utilização dessas tecnologias é altamente intensa. Em um conjunto com moderna infraestrutura de redes de computadores, tem possibilitado aplicações que exploram as potencialidades e os benefícios de ambientes computacionais distribuídos. Porém, o desenvolvimento de aplicações em ambientes complexos distribuídos é extremamente complexo. Aí temos aqui redes LAN ou WAN. Existe um sistema distribuído quando a falha de um computador que você nunca ouviu falar te impede de fazer qualquer trabalho. Então, é aí que vão entrar as redes LANs ou as redes WANs, onde um sistema distribuído é quando você, por exemplo, está trabalhando em uma empresa e um computador não consegue acessar outro, ou você tem que estar trocando informações sem ser a tempo real. Para isso, os sistemas distribuídos vão servir para você poder interagir em tempo real sem precisar estar na máquina física, a máquina real. Aplicações de SD: usamos sistemas distribuídos em uso comercial, exemplo, sistema de banco, internet, intranet, videoconferência através de uma rede, P2P, entre outros. Os primeiros sistemas distribuídos utilizavam a troca de mensagens como elo de comunicação entre os seus componentes. Logo, ele utilizava protocolos de transporte, o TCP/IP, que é o Transfer Control Protocol, onde ele possuía características as seguintes: compartilhamento de recursos, hardware e software, interoperabilidade, uso de softwares e equipamentos de fabricantes diferentes, processamento concorrente é igual ao aumento do desempenho, escalabilidade, maior complexidade e maior esforço para gerenciá-lo. Agora vai seguir o middleware com o próximo da apresentação. Meu nome é Alex. Eu vou falar um pouco sobre middleware. O middleware, ou mediador no campo da computação distribuída, é um programa de computador que faz a mediação entre o software e demais aplicações, ou seja, faz a interligação entre a parte abstrata do sistema operacional e as aplicações. Temos aqui como suportar computadores e redes heterogêneas. O middleware é utilizado para mover ou transportar informações e dados entre programas de diferentes protocolos de comunicação, plataformas e dependência do sistema operacional. Ele é responsável por interligar diferentes aplicações em diferentes sistemas e em diferentes computadores. E tem uma importante abstração do sistema. Temos aqui Corba, que é uma arquitetura padrão que estabelece e simplifica a troca de dados entre sistemas distribuídos heterogêneos, em face da diversidade de hardware e software. Middleware
Temos aqui uns exemplos de computadores que interligam entre diversas aplicações através de quê? Do middleware, que ele faz essa interligação entre os computadores e a parte abstrata do sistema. Daremos seguinte para o próximo integrante. Olá, meu nome é Renato e agora eu vou explicar um pouco sobre os estilos arquiteturais, alguns estilos arquiteturais utilizados em sistemas distribuídos. Bom, primeiro temos um estilo muito conhecido, que é o cliente-servidor, que é um conjunto de serviços que são fornecidos pelos servidores e um conjunto de clientes que utilizam este serviço. Ou seja, o cliente vai requerer ao servidor alguma utilidade e o servidor retorna essa informação ou requisito, vamos dizer assim. Bom, os clientes sabem da existência dos servidores, mas os servidores não sabem da existência dos clientes. Por exemplo, o cliente, se ele acessa o Google, por exemplo, ele vai saber quem é um servidor Google, por exemplo. Mas o servidor não vai saber quem vai ser o cliente que está acessando, ok? E é um dos estilos mais utilizados atualmente. Bom, ele apresenta algumas vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Escalabilidade, onde eu posso aumentar minha escalabilidade através de implementação de novos servidores. Tenho também meu desempenho e manutenção. E algumas desvantagens: sobrecarga do servidor, caso minha escalabilidade aumentar o número de acessos simultâneos e eu não, como posso dizer, não aumentar a quantidade de servidor, isso pode gerar uma sobrecarga, o servidor pode ficar lento e o serviço pode não ficar eficiente. E o cliente não pode oferecer serviço aos clientes, ou seja, cliente é somente cliente, servidor somente servidor. Bom, aqui está uma figura mostrando basicamente como funciona. O cliente requerendo informação ao servidor e o servidor retorna esse serviço ao cliente. Bom, aqui tem outro estilo arquitetural, CS em camadas, que consiste basicamente em 3 camadas: camada de apresentação, camada de regra de negócio, camada de acesso a dados. Camada de apresentação é aquela camada de interface com o usuário. Por exemplo, se eu for acessar um sistema bancário, é a camada que ele pega meu login, minhas informações iniciais. No caso, eu loguei no sistema bancário, ele vai e passa para outra camada, que seria a camada de regra de negócio, onde eu teria funcionalidades específicas. Ou seja, se eu sou um cliente do banco, eu tenho opções de extrato, de conta, de saque, enfim. Passada essa camada, tem a camada de acesso a dados, que é a camada onde os dados são gravados propriamente dito. É uma camada não volátil, onde quando eu faço das minhas funcionalidades, elas são, vamos dizer assim, gravadas no banco de dados, as informações não são perdidas, ok? Bom, quais são as vantagens? Tem o reuso, manutenção. Por quê? Porque eu posso mexer numa camada, uma camada, por exemplo, não tem nada a ver com a outra, eu posso alterar, e baixo custo. Desvantagem alterações em um nome de campo ou de tabela terá que ser feita em diversas partes da aplicação. Bom, aqui está uma figura mostrando o estilo, onde estão as 3 camadas: apresentação, lógica de negócio e acesso a dados. Bom, e por fim é a camada de objetos distribuídos, que é a soma dos conceitos de sistema distribuído mais a orientação a objetos. É um estilo que não tem distinção de cliente e servidor. Os objetos se comunicam através de um sistema middleware. Essa é basicamente a diferença entre esse estilo e uma camada e o estilo P2P, certo? Onde só esse middleware é que faz o intercâmbio entre os objetos. Essa é a única diferença, basicamente. E aqui está um exemplo onde eu tenho vários computadores e eles podem requerer um do outro
vários objetos entre eles, ou seja, pode ser tanto cliente quanto servidor. Bom, agora o Melco vai falar um pouco sobre metas de um sistema. Olá, meu nome é Melquisedeque e eu vou falar sobre as principais metas de um sistema distribuído. São 4 as principais metas de um sistema distribuído, se dividindo em recursos, transparência, abertura e escalabilidade. Vamos ver um pouquinho mais a fundo cada uma delas. O recurso. Recurso é um termo abstrato e compreende tanto objetos de hardware, como discos e impressoras, como entidades de software, como arquivos e bancos de dados. A principal razão de utilizar os recursos é a economia, porque através dos recursos pode ser utilizado o compartilhamento de impressoras, sistemas de armazenamento, dentre outros. Mas como desvantagem temos a questão da segurança, pois vários segmentos de uma determinada empresa podem utilizar o mesmo sistema, interferindo assim na sua integrabilidade. Também temos problemas com questão das senhas e autenticação do usuário, pelo mesmo motivo citado anteriormente. Outra vantagem é a colaboração e troca de informações, como arquivos, correio eletrônico, documentos, áudio e vídeo, teleconferência, dentre outros. Na questão de transparência, vemos que o sistema distribuído deve ter transparência de acesso, de localização, de migração, de realocação, no caso de movimentação de lugar enquanto os recursos estão sendo acessados, de replicação, de concorrência, de falhas. Na questão de abertura, o sistema distribuído tem regras padronizadas, sintaxes e semântica. Deve obedecer a IDL, que é a definição de linguagem da interface, interoperabilidade e portabilidade. A abertura de um sistema distribuído, melhor dizendo, o sistema distribuído é aquele aberto, é aquele que oferece serviço de acordo com os padrões que descrevem a sintaxe e a semântica desse serviço. Por exemplo, numa rede de computadores existem regras que definem o formato, o conteúdo e o significado das mensagens. Nos sistemas distribuídos, os serviços são especificados através de interfaces descritas em uma IDL. A IDL permite que o processo que necessita de uma interface se comunique com outro processo que fornece a interface. Também permite que sejam construídas implementações diferentes dessas interfaces que funcionem de um mesmo modo. A interoperabilidade caracteriza até que ponto duas implementações de sistemas ou componentes de fornecedores diferentes devem coexistir e trabalhar em conjunto, especificados por um padrão comum. A portabilidade caracteriza até que ponto uma aplicação desenvolvida para um sistema distribuído A pode ser executada sem modificação em um sistema B. Na questão da escalabilidade, a definição de Neumann que a escalabilidade é dividida em 3 itens: a questão do tamanho, a questão do geográfico e a questão administrativa. Em relação ao tamanho, um sistema distribuído, quanto mais usuários ou recursos o SD tiver, deve-se tomar cuidado com esses serviços, dados e algoritmos centralizados. Na questão geográfica, o SD ele deve ter facilidade de comunicação em diferentes locais, através da rede LAN e WAN. E na questão administrativa, o SD ele tem que ter facilidade em alterações e atualizações para a questão de manutenibilidade, dentre outros. Agora o Hamilton vai dar continuidade aqui, falando a parte da conclusão. Olá, meu nome é Hamilton. Eu vou apresentar agora a conclusão do trabalho. Bom, levando em consideração a definição exposta, sistema distribuído é aquele que roda em um conjunto de máquinas sem memória compartilhada e mesmo assim aparece para os usuários como se fosse um único computador.
Vantagens da abordagem distribuída. O compartilhamento de recursos permite o compartilhamento de hardware, software, como discos, impressoras, arquivos e compiladores, que estão associados aos diferentes computadores em uma rede. Abertura, sistemas de sistemas distribuídos são geralmente sistemas abertos, o que significa que são projetados com base em protocolos padrão que permita compatibilidade entre diferentes equipamentos e software.